Mas é ainda mais raro quando essa pessoa transforma a maneira como vemos o único lar que temos, o planeta Terra. Há um momento em toda dinastia poderosa em que a tocha passa e tudo muda. Não cerimonialmente, não gradualmente, mas repentinamente, completamente e com consequências que ninguém havia previsto totalmente. Esse momento chegou para a família real britânica em 8 de setembro de 2022, na noite em que a rainha Elizabeth II deu seu último suspiro no castelo de Balmoral, na Escócia. Enquanto o mundo chorava a perda de um monarca que reinou por 70 anos, algo mais, já estava em movimento, algo silencioso, algo irreversível. O príncipe William adormeceu naquela noite como príncipe e acordou na manhã seguinte controlando um dos impérios financeiros privados mais poderosos da Grã-Bretanha. Sem coroação, sem cerimônia, apenas a transferência silenciosa de um legado avaliado em mais de 1 bilhão de libras. E com essa transferência veio algo muito mais pessoal do que dinheiro. Veio com história, com segredos e com o poder de acertar contas que se acumulavam há décadas. Hoje vamos explicar exatamente o que William herdou, o que encontrou lá dentro, o que fez a respeito e por que Camilla Parker Bowles, agora rainha consorte, não tem dormido em paz desde então. Porque esta não é apenas uma história sobre propriedades e bens, é uma história sobre traição, lealdade e recompensa financeira e um filho que nunca se esqueceu do que fizeram à sua mãe. O império que ninguém previu. Comecemos pelo que William de fato herdou, pois a maioria das pessoas ouviu as manchetes e seguiu em frente. O príncipe William tornou-se duque da Cornualha no momento em que Charles se tornou rei. Está previsto na lei britânica que o ducado da Cornualha, essa antiga e imponente propriedade, passa automática e imediatamente para o próximo herdeiro do trono. Sem demora, sem burocracia, apenas transferência. Mas o que é exatamente o Ducado da Cornualha? A maioria das pessoas imagina um conjunto de casas de fazenda e colinas onduladas. A realidade é algo muito mais grandioso. Estamos falando de 135 mil acres de terra espalhados pela Inglaterra e País de Gales, fazendas históricas, propriedades costeiras em algumas das áreas mais desejáveis da Grã-Bretanha, florestas, rios, pedreiras, investimentos financeiros e fluxos de renda que vêm se acumulando, se multiplicando e crescendo há quase 700 anos. O ducado gerou mais de 23 milhões de libras em renda em um único ano recente. Esse é o império que caiu nas mãos de William da noite para o dia. Pense nisso por um segundo. Um homem acorda e descobre que seu patrimônio aumentou em mais de 1 bilhão de libras em relação ao que era quando foi dormir. Um homem acorda e descobre que uma das maiores propriedades privadas de todo o Reino Unido agora lhe pertence legalmente. Um homem acorda e de repente controla os registros financeiros, o portfólio de propriedades, as decisões da equipe e a folha de pagamento de uma instituição que opera há séculos. Agora, eis a pergunta que ninguém fez com a devida ênfase nos dias que se seguiram à morte da rainha: o que havia dentro desses registros? Para que o ducado havia sido usado e o que William encontraria quando finalmente se sentasse para examinar cuidadosamente as contas que seu pai administrava há décadas. O ducado que financiava uma vida dupla. Para entender o que William herdou, é preciso entender como Charles o utilizou. E para entender como Charles o utilizou, é preciso voltar a 1981, o ano em que Charles se casou com Lady Diana Spencer, naquele que o mundo chamou de o casamento do século. Naquele mesmo ano, discretamente longe das câmeras e da pompa, Charles tomou uma decisão financeira que quase ninguém notou na época. Ele reduziu sua contribuição voluntária para o ducado de 50% para 25% em impostos. Cortou pela metade o valor que vinha contribuindo voluntariamente com uma decisão silenciosa, uma simples canetada. E o resultado foi milhões de libras adicionais entrando diretamente em sua renda pessoal todos os anos. Diana acreditava estar construindo uma vida com um homem comprometido com ela. Ela acreditava que a riqueza do ducado estava garantindo o futuro de sua família. Ela não fazia ideia de que o homem sentado à sua frente nos jantares reais havia acabado de arquitetar um acordo financeiro que lhe daria os recursos para viver duas vidas muito diferentes simultaneamente. Em 1986, Charles havia retomado definitivamente seu caso com Camilla Parker Bowles. E o Ducado da Cornualha, aquela antiga e prestigiosa instituição, financiava discretamente ambos os mundos. A casa de Diana de um lado, o caso do outro, e nenhum dos lados totalmente visível para o outro. Depois a Highgrove. Charles comprou Highgrove House em Gloucestershire em 1980, um ano antes mesmo de se casar com Diana. Ele vendeu 3 propriedades de seu próprio patrimônio para financiar a compra. Ele escolheu aquela casa deliberadamente, pessoalmente, com o próprio dinheiro.
E fez isso numa época em que seus sentimentos por Camila não eram uma lembrança distante, mas uma realidade muito presente. Diana se mudou para lá depois do casamento. Ela decorou os cômodos com seu próprio gosto e com suas próprias mãos. Ela transformou o lugar em um lar. Ela criou William e Harry dentro daquelas paredes. Ela passou anos naquela casa acreditando sinceramente que estava construindo algo real com o homem com quem se casara. Ela não sabia que quando estava fora, Charles levava Camila para aqueles mesmos cômodos, os cômodos que Diana havia decorado, o lar que Diana havia criado. Fontes que trabalhavam dentro e ao redor daquela casa confirmaram esse padrão. E William cresceu naquela casa. Ele era uma criança dentro daquelas paredes. Ele observava sua mãe naquela casa. E à medida que crescia, passou a compreender exatamente o que se passava debaixo daquele teto. Eis o que torna tudo isso quase difícil de assimilar. William agora é o proprietário de Highgrove. É propriedade dele como Duque da Cornualha. Charles, o rei da Inglaterra, paga ao próprio filho 700 mil libras por ano de aluguel para que ele continue morando na casa onde o caso ocorreu. O homem que usou essa propriedade para atrair Diana paga um cheque ao filho dela todos os anos para que ele permaneça morando lá. Isso não é um detalhe insignificante, é a história inteira em miniatura, e você nem viu metade dela, o nome na folha de pagamento. Mas Highgrove e a redução de impostos eram apenas parte do que William descobriu ao examinar as contas do ducado, porque enterrado nesses registros financeiros havia um nome, e a história associada a esse nome é mais sombria do que quase todos haviam relatado. O nome é Annabel Elliot, irmã mais nova de Camila. Annabel Elliot esteve na folha de pagamento do Ducado da Cornualha por 20 anos. Durante esse período, o Ducado pagou-lhe 1 milhão de libras. A justificativa declarada foi o trabalho de design de interiores em propriedades reais. Mas ao compreendermos quem Annabel Elliot realmente era, o que ela de fato fez, e quando o fez, esse dinheiro adquire um significado muito difícil de ignorar. Para entender o papel de Annabel, é preciso voltar a dezembro de 1992. O primeiro-ministro britânico John Major compareceu perante a Câmara dos Comuns e anunciou formalmente ao mundo inteiro que o príncipe e a princesa de Gales estavam se separando. O casamento de Diana foi declarado morto no parlamento em público diante de toda a nação. Enquanto Diana tentava assimilar o momento mais humilhante de sua vida em público, uma mulher estava estacionada em frente à casa de Camila com o motor do carro ligado. Ela estava lá para levar Camila para longe da imprensa que se aglomerava na rua. Foi ela quem dirigiu o carro de fuga no dia em que o casamento de Diana foi destruído no parlamento. Aquela mulher era Annabel Elliot, mas aquele momento não foi onde o papel de Annabel começou. Foi simplesmente o ponto mais visível dele. Durante anos antes daquele dia, Annabel e seu marido haviam discretamente aberto as portas de sua casa de campo como ponto de encontro regular para Charles e Camila. Fim de semana após fim de semana, o futuro rei da Inglaterra chegava à casa de Annabel e Camila estava à sua espera. Annabel sabia exatamente o que acontecia sob o seu teto. Ela facilitou tudo. Ela se tornou parte essencial da estrutura do caso. E então houve a crueldade que nunca chegou às manchetes. Diana tinha 1 metro de altura. Charles tinha 1 metro. Ela era mais alta que o próprio marido. Ela tinha plena consciência disso. Em cada aparição pública, em cada evento, em cada ocasião formal, Diana se encolhia fisicamente. Ela se curvava, se inclinava e ajustava a postura para não parecer imponente diante do homem com quem se casara. Ela se diminuía diante do mundo inteiro dia após dia para proteger o ego dele. Camila e Annabel achavam isso hilário. Elas zombavam da maneira como Diana se contorcia em público por um homem que passava os fins de semana na casa de Annabel com outra pessoa. Mas a crueldade era ainda mais profunda. Na semana em que Charles e Diana ficaram noivos, antes mesmo da tinta secar no anúncio, Charles olhou para Diana e disse casualmente como se estivesse comentando sobre o tempo. "Ah, um pouco gordinha aqui não é." Sua mão estava em sua cintura. Ela tinha 19 anos. Mais tarde, Diana gravou seu próprio relato desse momento. Ela disse que aquele comentário, somado a tudo o que ela já começava a descobrir sobre Charles e Camila, desencadeou o início da bulimia, um transtorno alimentar brutal e debilitante, que começou na semana em que seu noivado foi anunciado, e do qual ela levou 10 anos para se recuperar. Um comentário do homem com quem ela estava prestes a se casar. E isso quebrou algo profundo dentro de uma garota de 19 anos, algo que não se curou por uma década. Camila e Annabelle sabiam do transtorno de Diana. Todos naquele círculo íntimo sabiam. E conforme os anos passavam e os tabloides acompanhavam o corpo de Diana como um esporte, chamando-a de esquelética quando a doença a consumia, chamando-a de gordinha quando ela lutava para se recuperar.
Camila e Annabella compravam esses jornais. Elas liam as manchetes em voz alta uma para a outra e riam. E fontes dizem que Charles às vezes estava sentado na mesma sala quando isso aconteceu. Ele não mandou que parassem, ele não se afastou. Ele riu junto com eles. Quer saber por que esse detalhe ganha um significado diferente quando comparado aos registros de folha de pagamento? Porque a pergunta que todos faziam depois que William herdou o ducado não era simplesmente se Annabel Elliot era uma designer de interiores competente. A questão era se 1 milhão de libras ao longo de 20 anos era pagamento pela decoração dos cômodos ou por tudo o mais que ela havia feito para organizar o evento. Por dirigir o carro da fuga por 2 décadas, facilitando e rindo junto com eles. Ninguém conseguia provar de uma forma ou de outra, mas todos podiam ver exatamente como era. A festa que mudou tudo. Em 1989, o segredo foi revelado da maneira mais pessoal possível. Houve uma festa na casa de Lady Annabel Goldsmith em Londres. Diana chegou. Charles e Camilla não estavam em lugar nenhum nos salões principais. Diana percebeu. Ela começou a procurar. Os funcionários tentaram impedi-la fisicamente de descer as escadas. Ela os empurrou e foi mesmo assim. Encontrou Charles e Camilla sentados sozinhos no porão, afastados da festa, escondidos. Diana fez Camilla sentar-se. Ela disse diretamente que sabia exatamente o que estava acontecendo entre elas. Ela não estava histérica, estava calma. Ela tinha ido longe demais e esperado tempo demais para desmoronar agora. Camilla não se desculpou. Ela não hesitou. Você tem tudo o que sempre quis. Todos os homens do mundo estão apaixonados por você. Você tem 2 filhos lindos. O que mais você quer? A resposta de Diana foram 4 palavras. Quero meu marido. Charles não disse nada, nenhuma palavra. Ele ficou sentado ali enquanto Camilla dispensava sua esposa. Ele não defendeu Diana. Ele não disse a Camilla para parar. Ele não ofereceu nada. Diana chorou durante toda a viagem de volta para casa. Seu agente de segurança sentou-se no carro com os dois e disse depois que Charles e Diana não trocaram uma única palavra durante todo o trajeto. Diana chorou. Charles olhou para a frente e o caso continuou. 16 anos depois, eles se casaram. E quase imediatamente após o casamento, Annabel Elliot foi contratada pelo Ducado da Cornualha, herança de William, e sua primeira ação. Agora imagine tudo isso diante de William sentado com os registros financeiros do Ducado à sua frente após setembro de 2022. Ele vê as contas. Ele vê os fluxos de renda, os imóveis, os registros de pagamentos dos últimos 20 anos. Ele vê o nome Annabel Elliot, ele vê os valores associados a esse nome. E ele entende, como filho de Diana, o que tudo isso significa e o que representa. O que ele fez em seguida causou um grande impacto na família real. William cortou completamente o salário de Annabel Elliot. Sem período de transição, sem encerramento gradual, sem formalidades. Ele simplesmente terminou tudo. Quando Camilla descobriu a imagem controlada e impecável que ela havia passado décadas projetando para o mundo, desmoronou. Segundo relatos, a reação dela não foi nada ponderada nem diplomática. Ela teria chamado William de menino vingativo, assim como a mãe. 5 palavras. E nessas 5 palavras ela revelou tudo o que carregava há 30 anos. Ela nunca tinha visto Diana como uma vítima. Sempre a viu como um problema difícil, dramática e exagerada. E agora o filho de Diana estava diante dela, tomando decisões que ela não podia anular. E ela recorreu à mesma desculpa que sempre usara contra a mãe dele. O rei não pode ajudá-la. Camilla foi diretamente falar com Charles. Ela queria que o rei interviesse, que chamasse seu filho e revertesse a decisão. Ela queria que a autoridade da coroa fosse invocada neste caso. Ela queria que alguém lembrasse a William quem ainda estava no comando. Charles disse que não podia fazer nada. O ducado agora pertence a William. A decisão cabe a ele. E está tomada. Pela primeira vez em 4 décadas, Camilla foi até Charles como um problema e voltou de mãos vazias. Mas é aqui que a história toma um rumo que nem mesmo Camilla previu completamente. Porque Charles não estava simplesmente se afastando de uma disputa sobre a folha de pagamento por obrigação constitucional. Ele já estava no meio de sua própria negociação discreta com William. E o que ele colocou na mesa revelou o quão assustado ele realmente estava com o que aconteceria com sua esposa após sua morte. Fontes relatam que Charles abordou William em particular e propôs o que só pode ser descrito como um acordo. A oferta era a seguinte: concordo em proteger Camilla após a minha morte. Garanto a sua segurança e o seu acesso às propriedades reais, e apoiarei o corte definitivo das relações com Harry. Um rei moribundo sentou-se com um de seus filhos e ofereceu o outro filho como pagamento. Guilherme não disse nada, ele não concordou, ele não recusou.
simplesmente ofereceu silêncio. Esse silêncio deveria preocupar Camila muito mais do que qualquer argumento jamais poderia. Porque William não é alguém que age por raiva. Ele não toma decisões impulsivas. Ele toma decisões ponderadas, as definitivas. Ele demitiu Annabelle sem confrontá-la. Recusou a oferta do pai sem lutar. Ele simplesmente continua seguindo em frente, tomando decisões e deixando o tempo agir. As feridas que nunca cicatrizaram. Fontes próximas ao círculo íntimo de William não são nada delicadas ao descrever seus sentimentos em relação a Camila. Dizem que o ressentimento nunca o abandonou. Ele viu a mãe suportar aquele casamento. Ele sabe o preço que o caso custou a Diana de maneiras que nunca chegaram aos jornais. Ao longo dos anos ele tem sido estratégico e diplomático em relação a isso porque essa é a sua natureza, não porque algo tenha sido perdoado. Há uma história sobre os filhos de William e Camila que raramente é divulgada e ela revela a profundidade dessas feridas. Após a morte de Diana, William finalmente conheceu Tom Parker Bowles e Laura Lopes, seus novos meio-irmãos. Com Tom, ele encontrou uma relação civilizada e funcional, fria, mas prática. Com Laura, a história foi completamente diferente. A escritora especializada na família real, Katie Nicholl, documentou a realidade do que aconteceu quando William e Laura foram colocados no mesmo espaço. Eles tiveram discussões violentas e explosivas. Discussões reais. William culpava Camila direta e implacavelmente por tudo o que Diana havia passado. Laura defendia a mãe com a mesma veemência. William jamais se esqueceu daquelas brigas. Ele nunca se esqueceu do que Camila fez à sua família. Enquanto isso, Camila tem tomado atitudes que demonstram claramente o quanto ela teme o que acontecerá quando Charles se for. Ela vendeu Raymil House, a propriedade particular em Wiltshire que possuía desde antes de se casar com Charles. Era o seu refúgio particular, o seu jardim, o único espaço que ela tinha que existia inteiramente fora da estrutura. Ela dizia que jardinagem era a melhor terapia do mundo. E então ela o vendeu. Camila agora não possui nenhuma propriedade independente. Todo o teto sobre sua cabeça pertence à instituição real. No momento, essa instituição está sob a proteção de Charles. No momento em que Charles se for, tudo pertencerá a William. E fontes dizem que Camila está trabalhando freneticamente para garantir por escrito o acesso às propriedades reais com toda a equipe antes da morte de Charles. Ela está tentando assegurar tudo enquanto ainda tem um rei que está do seu lado. Mas há uma coisa que nenhum acordo, nenhuma negociação e nenhum pedido particular de um rei moribundo podem mudar os domínios que mudarão tudo. Eis a realidade que nenhum planejamento de Camila poderá contornar. Sandringham e Balmoral não são propriedade do governo. Não pertencem à coroa em nenhum sentido institucional oficial. São propriedades privadas e pessoais que pertencem ao monarca reinante e são transmitidas privadamente ao sucessor. Quando Charles falecer, ambos os bens serão transferidos direta e pessoalmente para William. Não para o governo, não para a instituição, para William. Camila não tem direito legal a nenhum deles. Seus filhos não têm, sua irmã não tem. Ninguém na família de Camila tem qualquer direito legal sobre qualquer uma das propriedades. No dia em que William se tornar rei, o acesso contínuo de Camila a Sandringham e Balmoral dependerá inteiramente da decisão pessoal de William de permiti-lo. Ela não terá nenhum direito. Ela terá que perguntar, e William decidirá. Isso não é especulação. Não se trata da imaginação fértil de comentaristas da realeza em busca de drama onde não existe. É a fria e documentada realidade legal de como essas propriedades funcionam. E é uma realidade que já é compreendida nos círculos palacianos há anos. E Camila, por mais compostura que demonstre em público, quase certamente também sabe disso. A mulher que organizou o evento na casa da irmã que comprou jornais e riu das manchetes sobre o transtorno alimentar de Diana que chamou William de menino vingativo. Quando ele cortou o pagamento do salário da tia que foi até Charles e voltou de mãos vazias, um dia terá que pedir permissão ao filho de Diana para entrar pela porta da frente de uma casa que atualmente considera sua. O Natal que contou toda a história. Houve um momento no Natal de 2024 que todos no mundo da realeza entenderam imediatamente. Camila organizou para que Tom Parker Bowles e Laura Lopes passassem o Natal na casa de Sandringham pela primeira vez. Ela disse a Tom que não passava o feriado com ele há anos e que queria que ele estivesse lá. Charles estava na cabeceira da mesa. A casa estava cheia e aconchegante. William não estava lá. Quase imediatamente surgiram notícias de que William não compareceria se Tom Parker Bowles estivesse presente. Ele não fez nenhuma declaração dramática sobre o assunto. Não enviou nenhuma mensagem hostil. Simplesmente não apareceu. Para uma casa que já é, segundo todas as regras da herança real, sua futura propriedade.
Ele ainda não possui a escritura oficial, mas a terá. E ele sabe disso. Por isso manteve-se afastado e deixou Camila passar o Natal numa casa que está ficando sem espaço para ser dela. E todos que assistiam entenderam exatamente o que essa ausência significava. Vale a pena deter-se nesse detalhe por um momento, pois sua importância é fácil de subestimar. William não protestou. Ele não fez um contraconvite, nem pressionou seu pai, nem causou um escândalo que pudesse ser noticiado e depois descartado. Ele simplesmente se retirou. Nesse ato silencioso de ausência, ele tratou Sandringham não como um lugar do qual estava proibido, mas como um lugar que em sua própria mente ele já havia superado a necessidade de lutar. Esse é o comportamento não de um homem reagindo a uma afronta, mas de um homem que já calculou o resultado e considerou a discussão presente desnecessária. Essa paciência é o aspecto mais perturbador da posição de William. Ele não está agindo por emoção, ele não está tomando decisões impulsivas. Cada movimento que ele fez foi frio, deliberado e irreversível. Ele suspendeu os pagamentos de Annabelle sem dizer uma palavra. Recusou a proposta do pai sem questionar. Ele passou o Natal sem nenhuma discussão. Silencioso, permanente, paciência. O que vem a seguir? Quando William se tornar rei, e esse dia chegará, duas das propriedades privadas mais importantes do mundo real britânico passarão para ele pessoal e integralmente. Sandringham passará para William e depois para seu filho George. Os netos de Diana crescerão nesses cômodos. Passarão seus natais nesses salões. Serão donos dessa propriedade de uma forma que a família de Camila jamais será e jamais poderá ser. O que torna esta história mais do que uma simples questão de herança é o peso do que esses cômodos representam. Sandringham não é apenas uma casa, é o lugar onde os natais da família real são celebrados há gerações, onde a família se reúne em meio à tradição pública e aos rituais privados. Para Camila, o acesso a Sandringham tem sido parte de um longo projeto de legitimação, o acúmulo constante de imagens, aparições e ocasiões que lentamente reescreveram sua história pública, transformando-a da mulher que destruiu um casamento na mulher que pertence àquele lugar. Perder esse acesso, ou tê-lo condicionado, desmantelaria algo fundamental na narrativa que ela passou décadas construindo. O acesso de Camila a tudo aquilo que ela atualmente vivencia como se lhe pertencesse será decidido inteiramente pelo julgamento de um homem que viu sua mãe sofrer, que cresceu em Highgrove, sabendo para que aquelas paredes haviam sido usadas, que encontrou o nome na folha de pagamento e encerrou o caso sem sequer uma conversa. Então aqui está a pergunta com a qual deixamos vocês hoje. Quando esse dia finalmente chegar, quando Charles se for e William tiver as chaves de todas as portas pelas quais Camila passou livremente durante 40 anos, o que vocês acham que William fará? Acreditam que o ressentimento que ele carrega desde a infância está realmente enterrado? Ou acham que essas decisões silenciosas e definitivas estão nos dizendo exatamente quem William é e exatamente o que está por vir? Porque, por tudo o que vimos, William não é um homem que esquece. E se há algo que a história de Annabelle Elliot, a Duquesa da Cornualha, e a longa sombra de Diana nos ensinam claramente, é que a espera de William nunca foi em vão. O tempo está passando, e Camila sabe disso. Se esta história te fez refletir, deixe um comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião sobre se William já tomou a sua decisão. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações, pois abordamos as histórias da realeza que a grande imprensa nunca consegue investigar a fundo. Até o próximo vídeo.